Bom, pessoal, boa noite para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Carla. Eu sou professora de Química do 1º de Maio, do pessoal da tarde. Eu dou aula de Química Inorgânica. E então, aí, para quem não me conhece, o pessoal da noite não dá aula para vocês, eu dou aula para o pessoal da tarde. E junto com a Má, a gente decidiu gravar uma aula para vocês interdisciplinar. O tema vai ser agrotóxicos. A mais escolheu esse tema e eu achei bem legal, porque é um assunto que está em alta, sempre está aí. E daí a gente resolveu juntar, então, a química do processo com a parte da Marina, que vai juntar toda essa parte de humanidades, que vai auxiliar vocês na escritura de uma redação, essas coisas assim. Eu acho que tá aparecendo para vocês cadê? Aí, os meus slides, certo? Então, os slides estão aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aí no bate-papo, que eu tô com ele aberto aqui também. E aí a gente vai tirando, tudo bem? Então, primeiro, para falar de agrotóxico, a gente tem que definir ele para ficar mais. Para a gente entender do que a gente está falando, né? Para saber o que é que a gente está abordando aqui. Então, os agrotóxicos, eles são conhecidos também como defensivos agrícolas, agroquímicos ou pesticidas. E segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é um ministério que fica por dentro disso, os agrotóxicos são produtos químicos, físicos ou biológicos utilizados nos setores de produção agrícola, pastagens, entre outros, com o objetivo de alterar a composição química tanto da flora quanto da fauna, a fim de preservá-las. Então, essa é a definição dele, bonitinha, linda. E a gente vai entender um pouquinho mais como que isso funciona, se isso é tão bonitinho e lindo quanto está escrito ali. Tudo bem? E o que acontece? Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e também a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, o uso de agrotóxico ele está associado a vários problemas ambientais e também problemas graves de saúde. Então, até que ponto compensaria a gente utilizar isso, arriscar a natureza e a nossa saúde, por aí vai. Então, é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui, tudo bem? Como que esses agrotóxicos são classificados? Como que a gente vai saber de qual tipo que a gente está falando, se ele é grave ou não, se ele é perigoso ou não para a nossa saúde, para a natureza? Então, eles são classificados de 3 formas. A primeira forma é de acordo com as pragas que ele controla. Então, que é essa primeira forma que eu trouxe aí para vocês. Então, nós temos os inseticidas, que são para combater os insetos, os fungicidas, que são para combater fungos, os herbicidas, que combatem as ervas daninhas, desfoliantes, que combatem folhas indesejadas, e fumigantes, que combatem as bactérias do solo. Existem, assim, vários tipos. Existem acaricidas, que são para combater ácaros. Enfim, assim, cada um bem específico. Eu trouxe para vocês os principais, que são esses. E vocês já devem ter ouvido falar de inseticida, fungicida, herbicida. Então, tudo isso está dentro, é um agrotóxico, está dentro dessa classe grande. Tudo bem? A segunda forma de classificação é a classificação toxicológica. Então, ela vai falar para mim o quão tóxico ele é ou não para os seres vivos, beleza? Para chegar nessa classificação, o pessoal que fez ela utiliza um índice que chama DL50. Esse DL50, ele é chamado de dosagem letal. E como que o pessoal calcula ele? Então, eles pegam uma certa população de seres vivos, que geralmente são camundongos, então são ratinhos, e o que eles fazem? Eles aplicam uma quantidade do agrotóxico nesses ratinhos até que 50% da população seja morta. Então, a hora que matar a dosagem que matar 50% da população, eles classificam como sendo a dosagem letal. Então, assim, é um teste meio cruel, se a gente for pensar. Mas é a partir disso que é baseado se o agrotóxico faz mal ou não, até que ponto o agrotóxico vai fazer mal ou não para o ser vivo. Para medir isso, a gente precisa da concentração do agrotóxico no corpo do animal. Então, a unidade de medida do DL50 é miligrama de agrotóxico por quilograma do animal. Beleza? Já vi questões do Enem sobre isso vinculadas à química,
para calcular a concentração, nananã, certo? Quando a gente for estudar, eu coloco lá para vocês. Mas é importante entender o que é esse DL50, por quê? É a partir desse teste nos animais que eles vão fazer um paralelo com os seres humanos. Então, se tanta concentração do agrotóxico matou o animal, a população, então quer dizer que até tal ponto a gente pode passar e a gente pode estar consumindo, mas esse ponto não. Tudo bem? Então, como vocês estão vendo aí na tabela, por exemplo, vamos pegar ali a classe toxicológica 1. A toxicidade dela é extremamente tóxico e o DL50 dela é menor ou igual a 5. Gente, 5 miligramas, ou seja, 5 vezes 10 a menos 3 gramas por quilograma de um animal. Então, assim, é muito pouco, já contamina, certo? Então, quer dizer que esse é extremamente tóxico. E aí ele vem com uma faixa para identificar qual tipo que é. Então, a faixa do extremamente tóxico é vermelha. E aí a gente tem os demais. Conforme vai diminuindo a toxicidade dele, a concentração permitida o DL50 vai aumentando. Então, quer dizer que a gente que precisou de uma quantidade maior para matar aquela população, então vai ficando menos tóxico. Tudo bem? Ficou tranquilo essa parte aí da explicação do que é tóxico e o que acaba não sendo? Beleza? Espero que esteja tudo certo. E, por último, a classificação, a terceira classificação que existe é quanto à periculosidade ambiental. Ou seja, o quanto ele é perigoso ou não para a natureza. Então, nós temos os agrotóxicos da classe 1, que são altamente perigosos ao meio ambiente. Da classe 2, que são muito perigosos. Classe 3, perigosos. E a classe 4 são pouco perigosos. Independente de ser pouco ou muito, não devia estar causando todos os problemas que a gente sabe que causa, certo? Que são muitos. Então, essas são as classificações que são utilizadas, certo? Agora, antes de eu entrar na parte química mesmo da história, do agrotóxico, eu trouxe um pouquinho da história dele. Para a gente entender a partir de onde a química entrou e a partir de onde o negócio começou a ficar apertado, eles começaram a ver que eles tinham que mudar ali para tentar fazer dar certo. Então, gente, o histórico dos agrotóxicos, ele é muito antigo. Desde muitos anos antes de Cristo, as pragas que são conhecidas já incomodavam, então eles já utilizavam coisas para espantar esses insetos ou o que seja que estivesse incomodando, que na literatura eles chamam de pragas. Então, é inseto, é folha, algumas coisas desse tipo. Beleza? Muito antigamente, eles até utilizavam coisas químicas, sem saber que era químico mesmo, como os sumérios, que eles utilizavam enxofre para combater os insetos. Mas, naquela época, a gente sabe que a parte religiosa era muito predominante. Então, como eles acreditavam que as pragas eram castigos de Deus, Deus está castigando a gente porque a gente não fez, a gente desrespeitou ele, não sei o que, não sei o que lá. Então, eles acreditavam que era o castigo de Deus, então eles faziam o quê? Rituais religiosos para mandar essas pragas embora. Ou também eles tinham, tem relatos dos gregos e dos romanos que eles tinham deuses específicos para combater as pragas. Então, era bem apegado nessa parte religiosa. Tudo bem? E aí, o que acontece? Com o tempo, a gente sabe que foi caindo por terra isso de ser castigo de Deus e tudo mais. Então, a religiosidade foi perdendo um pouco da força. E a parte deles utilizarem coisas como o enxofre, por exemplo, foi aumentando. Só que ainda naquela época não tinha nenhum embasamento científico. Tipo, eu sei que isso aqui é o ametal enxofre e ele é fedido e aí o inseto vai embora por causa disso e daquilo. Não. Eles pegavam lá o negocinho e falavam, isso aqui tá espantando o inseto, então quer dizer que é bom. Pá. Entenderam? Então era assim que funcionava. Beleza? Eu coloquei essa florzinha aí porque essa florzinha, essa parte do meio dela, que é chamado de piretro, era bastante utilizada também para controle de piolhos em 400 a.C. Então faz muito tempo. Então é isso que eu falei para vocês. Trouxe esses dois exemplos do enxofre e do piretro para dizer isso, que eles utilizavam as coisas. Sempre teve essa marcação assim da química na história dos agrotóxicos
mas ainda nessa época eles não tinham noção do que é, tá? E como que eles iam fazendo isso? Então, eles foram muito por tentativa e erro. Eles colocavam lá, dava certo, beleza, isso aqui é bom, então vamos utilizar. Eles colocavam lá e não dava certo, eles trocavam. E a ciência nasceu assim, basicamente, né? Tudo que a gente estuda e conhece foi por tentativa e erro, nos primórdios bem antigos. Beleza? Só que o que aconteceu daí? Lá no século XVIII, a agricultura começou a se desenvolver demais. Então, começou a ter máquinas agrícolas, começaram a aparecer fertilizantes que ajudavam nas culturas lá dos grãos e das coisas. E aí, como a agricultura foi crescendo, a incidência de pragas foi crescendo junto com ela. E aí, eles não estavam mais conseguindo controlar. Mas a gente já estava no século XVIII, né, pessoal? Com isso, a gente já tinha um certo desenvolvimento da ciência junto com tudo que estava acontecendo, e aí eles acabaram conseguindo. A gente tem aqui nessa parte, lá em meados do século XIX, a gente já tem registro de estudos científicos do uso de compostos químicos para controlar essas pragas. Então, aqui a gente já começa a ter comprovações científicas que isso aqui realmente é bom, isso aqui realmente vai afastar a sua praga, porque eu tenho estudo baseado nisso, certo? Foram aqui que surgiram os primeiros, então, fertilizantes não, desculpa. Os primeiros agrotóxicos, herbicidas, inseticidas e por aí vai. Aqui a gente dá detalhe para os compostos inorgânicos, tá? E para os extratos vegetais. Existia química orgânica aqui? Existia, mas não sinteticamente, só química orgânica natural, certo? Que a gente já vai falar dela ali na frente, beleza? Então, com isso surgiu lá os compostos inorgânicos, eles já conseguiam extrair coisas naturais das folhas e tudo mais. A gente já tem o aparecimento de primeiros agrotóxicos que marcaram a história e também já tem casos de contaminação que marcaram a história também. Então, lá no final do século XIX, que foram quando esses estudos foram desenvolvidos, surgiu o ácido cianídrico, por exemplo, que é esse bonitinho aí que eu coloquei para vocês, o HCN, e ele foi muito utilizado lá nos Estados Unidos como inseticida. Só que o que acontece? Esse ácido é muito tóxico, extremamente tóxico, e o pessoal estava passando na casa para matar inseto e não sei o que, e passa aqui, passa lá. E o ácido cianídrico, ele tem muita afinidade com a hemoglobina do sangue. Então, o ferro da hemoglobina, ao invés de transportar oxigênio e gás carbônico para o nosso corpo, ele vai transportar o que? Ácido cianídrico. Daí a gente tem problemas de respiração, certo? E isso aconteceu muito. Tem vários registros sobre isso, vários relatos. E aí, o que eles fizeram? Eles proibiram, então, a utilização de ácido cianídrico. Mas, por muito tempo, ele foi utilizado, certo? E também a gente tem, como exemplo de um inseticida natural, eu trouxe para vocês a nicotina. A nicotina também era muito utilizada e ela era extraída dos compostos de fumo, das folhas de fumo. Então, eles pegavam, extraíam e daí utilizavam ela para controlar insetos também ou pragas do jardim. Tem relato da nicotina sendo utilizada até hoje. Geralmente, quem tem jardim em casa, assim, uma coisa mais familiar, assim, pequena, utiliza a nicotina porque o efeito dela é bom. E não tem relato, assim, dela ser tóxica nem nada, porque ela é tóxica no cigarro, essas coisas, mas ali não causa nada, beleza? Aqui eu quero que vocês separem que a nicotina é, sim, um composto orgânico, beleza? Só que ela é um composto orgânico natural, aqui nesse caso, porque ela está sendo extraída da folha do fumo, tudo bem? Por que a gente tem que prestar atenção nisso? Até aqui, a química orgânica que a gente conhece não existia. O que existia? Existiam cientistas que falavam que a química orgânica não podia ser reproduzida em laboratório. Então, eu não podia pegar coisas inorgânicas e transformar em compostos orgânicos. Até aqui. Então, baseado nisso, a gente não conseguia reproduzir compostos orgânicos sintéticos. A gente não conseguia transformar um composto inorgânico num composto orgânico. Tudo bem? Então, não tinha como eu produzir agrotóxicos orgânicos aqui no caso, certo?
Só que lá em 1828, quando a gente estuda a história da química orgânica, a gente descobre que o Wöhler, que é esse famoso cientista, ele foi o primeiro químico a transformar um composto inorgânico em um orgânico. Então, toda aquela teoria que a química orgânica era só de ser vivo e não de laboratório, parou de existir. Com isso, essa síntese dele foi lá no começo do século XIX. Com isso, lá no final do século XIX, então, alguns anos depois, o pessoal já pecou. Eles pensaram, se eu consigo transformar compostos inorgânicos em orgânicos, vamos, então, desenvolver agrotóxicos orgânicos também. Até porque a química orgânica é muito mais vasta do que a inorgânica, então, para eles, ia ser mais viável, certo? Que foi isso que aconteceu. No final do século XIX, lá no início do século XX, nós temos os primeiros registros de compostos orgânicos sendo utilizados como agrotóxicos. Tudo bem? Então, o que aconteceu? Esses compostos orgânicos foram muito utilizados lá na Segunda Guerra Mundial para proteger os soldados das doenças. Então, os soldados iam para climas diferentes dos deles, apareciam doenças e insetos diferentes, então eles usavam esses agrotóxicos para se proteger. E eu li em vários lugares que dizem até que eles ganharam a guerra por causa disso, porque ajudou muito eles, senão eles teriam morrido de doença. Enfim, se deu certo na guerra, o que o pessoal fez? Impulsionou demais as pesquisas sobre agrotóxico. Porque eles viram que era um investimento que ia dar certo para eles, ia dar bom. Então, eles impulsionaram demais essas pesquisas. Então, aqui a gente teve um boom de aparecimento de agrotóxicos. Demais. Começou a aparecer vários. Beleza? Dentre esses vários que começaram a aparecer, surgiu esse querido, com esse nome imenso, que a gente chama carinhosamente de DDT. Então, ele é o... Cadê que eu trouxe ele aqui para vocês? Ó, ele é esse composto orgânico bonitinho que tá aí. A gente consegue reparar o quê? Que nós temos, ó, 2 anéis aromáticos, certo? Nós temos ali uma cadeia orgânica de hidrocarbonetos com cloros, beleza? Então, o que a gente consegue tirar de químico disso? Vamos ver. O DDT, ele é uma classe de agrotóxico chamado de organoclorado. Os agrotóxicos organoclorados são vários. Todos eles vão apresentar carbono, hidrogênio e cloro na sua composição. Eu trouxe o DDT porque ele é o clássico, ele foi o que bombou na época. E ele é bem importante, a gente já vai ver por quê. Então, todos os organoclorados apresentam isso. E o DDT também foi utilizado na guerra para combater piolho. Ele foi bastante utilizado. Então, o que a gente consegue perceber dessa cadeia dele? O que a gente consegue concluir? Se a gente vê ali, a maioria dos compostos orgânicos são apolares, certo? Por quê? Porque eles são formados, a maioria, por carbono e hidrogênio. A diferença de eletronegatividade deles é pequena, então a molécula acaba não tendo polo. Se o DDT é apolar e a água é polar, eles não se misturam, certo? Lembra? Semelhante dissolve semelhante, então apolar mistura com apolar, e polar mistura com polar. Sendo assim, a água e o DDT não se misturam. Então, tá aí a nossa primeira característica. Ele vai ser insolúvel em água, certo? Nossa segunda característica, então, vai ser o contrário da primeira. Se ele é insolúvel em água, que é polar, ele vai ser solúvel em quem? Solúvel em líquidos apolares, certo? Faz sentido para vocês? Então, agora vamos lá. Quem que é apolar que a gente conhece? Isso mesmo, óleos, gorduras, o famoso tecido adiposo que a gente tem, certo? E a gente já vai, guarda essa informação aí que a gente já vai usar ela, guarda ela bem no coraçãozinho, certo? Segunda informação que é de extrema importância para explicar o porquê o DDT é tão tóxico. Ele apresenta alta estabilidade, devido à baixa reatividade das suas ligações em condições normais. O que tudo isso significa? O DDT, como eu falei para vocês, ele tem 2 anéis aromáticos, certo? Compostos aromáticos têm por característica, eles não são reativos. Ou seja, eles não gostam de reações químicas. Eles gostam de ficar lá quietinho na deles, ninguém mexe com eles, não quero compartilhar meus elétrons com ninguém,
Eu tô muito de boa aqui. Eles são assim, eles são super exclusivos, certo? Isso significa que eles são estáveis. Porque eles não precisam se ligar com mais ninguém, eles estão de boa na deles, então eles são estáveis. Se eu tenho uma coisa que é estável, que ela não é reativa, ela não se degrada. Ela demora muito tempo para se degradar na natureza, então eu não consigo decompor ela. Tudo bem? Então isso já explica também por que o DDT é tão insistente, vamos dizer assim. Por que ele fica tanto tempo lá na natureza, certo? Então essas são as características importantíssimas desse composto que faz a gente entender por que ele é tão poluente, beleza? Então eu trouxe aqui para você. O DDT, gente, bombou, ele fez muito sucesso, o pessoal utilizava muito ele. Por causa dessa última característica que eu falei aqui, que ele é estável, você passava um pouquinho e ficava lá na natureza, e ele durava, então você não precisava ficar passando várias vezes, então ele era economicamente viável, tudo bem? Outra coisa, ele é barato de ser feito. Então pensa, eu tenho uma coisa barata, que eu não gasto muito para fazer, então eu não gasto muito para comprar, e ele tem alta eficiência, porque ele fica bastante tempo lá na natureza, então era o composto perfeito, certo? Só que com o tempo foi passando e o pessoal foi percebendo o quê? Que os insetos estavam começando a ficar resistentes a esse composto, a esse agrotóxico. Então isso é uma coisa muito importante, porque os insetos, conforme a gente vai passando os agrotóxicos, os herbicidas, eles vão sofrendo mutações genéticas e acabam ficando resistentes àqueles compostos. Então ele já não estava mais sendo tão eficiente assim como ele era. Aí surgiu a bioacumulação. Eles perceberam que estava acontecendo muito isso por conta daquela solubilidade em compostos apolares que eu falei para vocês. Então eu trouxe uma foto aqui, um exemplo de bioacumulação para vocês entenderem um pouquinho o que é, caso vocês nunca tenham ouvido falar desse termo. Então vamos supor assim, que eu passei o agrotóxico e eu passo aqui, mas ele voa, porque o vento leva ele, e aí ele caiu no mar. E aí, vocês podem seguir o esqueminha que eu coloquei, ó. Então, a água vai para os autótrofos, aí, e essa água, e esse agrotóxico vai passando, porque ele está se acumulando. Ele está lá se acumulando na gordurinha. Tudo bem? Aí vai para o zooplâncton, que é a plantinha. Aí, esses peixes comem essa planta que está com agrotóxico. Aí, o agrotóxico vai se acumular na gordura do peixe. Aí, a gente vai lá e come o peixe. E daí come o agrotóxico junto, que estava na gordura dele. E aí, gente, pronto. A gente já tá com o agrotóxico dentro da gente. Então, a bioacumulação é um problema sério para vários agrotóxicos. Ele vai passando e vai passando. Isso vale para o peixe, vale para o animal, para o boi que vai comer a graminha que está com agrotóxico. E também vai passar para a gente. Então, é um ciclo. Beleza? É um negócio que vai e vai indo, tá? E, por último, ele não é biodegradável. O que isso significa? A natureza não consegue quebrar ele. Não existem bactérias ou seres vivos que conseguem decompor ele. Tudo isso por causa daquela tal da estabilidade dele, tá? A estabilidade de compostos orgânicos é bem difícil de ser quebrada. Então, se ele tá lá estável, ninguém mexe com ele, ninguém consegue quebrar ele. Beleza, pessoal? Então, o que aconteceu? Eles começaram a ver que não dava mais para usar o DDT. E a gente sabe que os órgãos ambientais ficam em cima. Então, os cientistas falaram, vamos criar, então, outra coisa para combater as pragas, uma coisa que tem que ser tão eficiente quanto. Foi aí que surgiram os famosos organofosforados. Então, a gente estava vendo até aqui os organoclorados, e agora surgiu uma nova classe, que são dos organofosforados. O que são os organofosforados? O nome já diz também, são compostos que, no lugar de cloro, eu vou ter enxofre, eu vou ter fósforo. É que além do fósforo, eu também posso ter carbono, hidrogênio, que já é clássico de composto orgânico, então por isso organo. Eu também posso ter oxigênio, enxofre, nitrogênio e o fósforo, que é o principal. Ele também tem esse nome porque ele é derivado do ácido fosfórico, que é esse bonitinho aqui, ó, essa formulinha que eu coloquei para vocês. Então, todo composto organofosforado vai ter uma partezinha que é derivada do ácido fosfórico. Beleza? O que acontece com o organofosforado? A gente vai ver que eles não têm, a maioria deles não tem anel aromático na composição deles. Pô, então quer dizer que ele não é tão estável
quanto os organoclorados, certo? Então, eles não são tão persistentes ao meio ambiente. Ótimo. Ele não vai durar tanto tempo lá no meio ambiente quanto o organoclorado durava. Mas eles são mais tóxicos que os organoclorados. Então, é uma coisa assim, eu passo uma coisa que não é tão tóxica, mas que dura muito tempo, ou eu passo uma coisa que é mais tóxica, só que dura menos tempo, certo? Foi essa o que eles tiveram que optar. Só que acontece, se ele não é tão persistente, eu vou lá e faço o quê? Passo mais vezes, mais vezes, mais vezes. Então, a incidência de organofosforado acaba sendo maior, porque ele não dura tanto tempo, o efeito dele, então eu tenho que ficar passando, passando e passando. No final, acabou saindo elas por elas. E, na verdade, acabou sendo pior, porque ele é mais tóxico, então ele vai aparecer mais vezes na natureza, tá? Qual é o exemplo clássico de organofosforado, que é o que está em alta hoje em dia, que é, assim, o que vocês vão ouvir muito falar, o que aparece muito na notícia, que é o vilãozinho aqui da atualidade. O famoso glifosato. Então, gente, o glifosato, ele é um organofosforado. Esse bonitinho aqui, ó. Como vocês podem ver, aqui no canto, deixa eu ver, esquerdo ou direito? No canto direito, que tem aí o fósforo, fazendo essa dupla ligação com o oxigênio e ligado a essas duas hidroxilas, esses dois OHs, é a parte que é derivada do ácido fosfórico, por isso que ele é um organofosforado, tá? Então, o glifosato, ele é o princípio ativo de centenas de herbicidas. O que é um princípio ativo? É como se ele fosse o ingrediente principal de vários herbicidas que são vendidos pelo mundo afora, tá? Não é, o glifosato. Não, a gente compra um herbicida que tem um nome X, um nome Y, a Má vai comentar de alguns. E aí o glifosato tá lá no meio, tá? Ele já é o queridinho do mundo inteiro, como eu falei para vocês. Então, ele é o mais comum, segundo uma pesquisa que foi feita em fevereiro de 2019. E ele é o mais vendido no Brasil, nos Estados Unidos e na União Europeia. Tá? Para vocês verem a popularidade do bichinho. E o que acontece? Ele é utilizado em plantações de soja, milho, trigo, algodão e café. Então, gente, é muita coisa. Se a gente for ver daqui, vários desses grãos, dessas plantações, é a base da agricultura do Brasil já. Então, tá lá ele em alta em todas elas, certo? E o que acontece? Como que ele age? Como o glifosato é uma herbicida, então ele tá lá para matar a erva daninha, certo? Aquelas plantinhas indesejáveis que surgem lá no meio da minha plantação. E o que ele faz? Ele vai atuar inibindo a ação da enzima utilizada pela erva daninha para fazer fotossíntese. Então, ele vai meio que bloquear essa enzima, a erva daninha não faz mais fotossíntese e morre, certo? Aqui a gente tem dois pontos importantes que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, o pessoal que desenvolveu o glifosato e usa o glifosato fala o quê? Bom, se ele ataca só a enzima da erva daninha, ele não vai atacar os animais, por exemplo, seres vivos, porque a gente não tem essa enzima, os animais não têm essa enzima, porque a gente não faz fotossíntese. Então, tá beleza, tá tranquilo, vamos continuar usando. Segundo ponto, ele vai atacar a enzima da minha erva daninha, mas não vai atacar a minha soja. E nem vai atacar o meu milho ou o meu trigo. Como isso? Foi aí que surgiram várias e várias sementes que são transgênicas, que são modificadas geneticamente para aguentar o glifosato, para fazer com que ele bloqueie o efeito dele. Tudo bem? Então, daí a gente já entra em mais uma discussão perigosa sobre transgênicos, no caso, certo? Então, a gente tem que ter a gente tem o agrotóxico para matar o que é indesejável e ainda tem que mudar geneticamente a minha plantação para que ela consiga aguentar esse meu agrotóxico, certo? E como o glifosato é o queridinho, surgiram, assim, milhões e milhões de pesquisas e notícias e várias coisas sobre ele. E o que a gente acredita, o que a gente não acredita, como que a gente fica nessa história? Então, em 2015, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e a Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer concluíram, com base em pesquisas, que o glifosato era provavelmente cancerígeno para humanos. Então, eles soltaram essa bomba lá, e aí ficou assim, um negocinho. Então, por que a gente está usando isso se ele é cancerígeno?
Aí surgiram outras instituições dizendo o contrário, falaram não. A gente pesquisou aqui, ó, surgiu a Agência de Proteção Ambiental Americana, afirmando que o glifosato, se eu usar ele corretamente, é seguro, então beleza. E na Europa, outras agências, e agências nomeadas, gente, agências assim, ó, famosas. Essa Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, que acho que seria tipo a nossa Anvisa aqui, e a Agência Europeia de Produtos Químicos, eles falaram que não, que estava de boa usar, que podia usar, e tiveram resultados positivos. Então a gente estava no embate aqui. Um fala que dá câncer, o outro fala que pode usar. Pô, são coisas assim muito sérias para comparar, certo? Então a gente estava assim numa treta aqui, de que lado a gente fica. O que acontece? O pessoal examinou os estudos dos dois lados e perceberam que aqui nós tínhamos o interesse de conflitos. Então, de um lado, estão defendendo a saúde, e do outro lado, eles estão muito mais preocupados com a economia, certo? Porque em muitos países a agricultura é a base para a economia do país, certo? Acho que o Brasil acaba sendo um dos lugares que é um pouco assim. Então, a gente tem um combate de interesse aqui e não consegue chegar num consenso. Acho que a Má vai comentar para vocês que nessa parte aqui também é uma politicagem, assim, gente, envolvida muito grande. Então, eles acabam, às vezes, burlando estudos para que aqueles estudos concluam o que eles quiserem. Então, a gente está até hoje com esse embate, com essa divisão. Na Europa, o glifosato está sendo liberado, então, até 2022, daqui 2 anos, então. Daí eles vão fazer outra análise, outro estudo para ver se eles vão continuar, então. E aqui no Brasilzão, gente, o glifosato está liberado desde 2008. Mas a Anvisa está lá, como que ele fala? Reavaliando o uso do glifosato. Desde 2008, que já faz tempo, ó. Mas estamos aí nisso, certo? O que os pesquisadores brasileiros dizem? Eu peguei essa frase aqui desse pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, que é lá do Rio de Janeiro, porque eu achei muito interessante o que ele está falando. Ele diz que o glifosato é o DDT de hoje. Ele vai passar pelo mesmo processo. Ou seja, eu mostrei para vocês agora de pouco que o DDT, gente, era super utilizado, todo mundo amava, passava em todo lugar, descobriram que ele era o quê? Altamente tóxico, certo? Demoraram, muitas pesquisas foram feitas, também teve esse embate aqui de interesses, mas eles concluíram isso e o DDT parou de ser usado, depois de muita luta. Os pesquisadores dizem que o futuro do glifosato é praticamente o mesmo, então. A gente ainda tem esse embate, as pesquisas a gente sabe que demoram para acontecer, mas esse paralelo que eles fazem. O glifosato é o nosso DDT de hoje. Vai estar acontecendo a mesma coisa e o fim vai ser o mesmo. Vão descobrir que ele é tóxico. E isso é um caminho sem volta, eles dizem. Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado. Certo? E o que acontece? Então, o que a gente sempre vai perceber que tem aqui? Nós vamos ter uma divisão de interesses. A gente vai ter a agricultura industrial de um lado, defendendo uma coisa que é do interesse dela, contra o equilíbrio ecológico do outro. Então, a natureza, querendo ou não, ela responde de um jeito à utilização de agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles acabam perturbando esse equilíbrio que a gente tem, certo? Então, a natureza está lá bonitinha do jeito dela, e os agrotóxicos vão causar o quê? Eles vão causar mutações genéticas, eles vão interferir na forma que tudo está sendo feito lá, e isso acaba sendo ruim, certo? E também interfere na qualidade dos alimentos que a gente usa, que a gente come, que a gente vai ingerir, que os animais vão ingerir. Então, assim, o que eu acho, o que acontece aqui? Aqui, a gente vai acabar vivendo um ciclo vicioso. Como eu falei para vocês, então, os animais vão sofrer as mutações, vão ficar mais resistentes aos agrotóxicos. E o que vai acontecer por fim? Eles estão resistentes? Então, a gente vai ter que usar mais. Aí, eu vou acabar causando mais desequilíbrios ecológicos. Dentro desses desequilíbrios, eu tenho o quê? Mais mutação genética, eu tenho desequilíbrios das cadeias, certo? Porque eu acabo matando um predador e aí acaba aparecendo outras coisas que esse predador comia ou predava, né? Porque ele é predador. Mas agora que eu matei ele com o meu agrotóxico, ele não tá mais lá. Então, gente, é um desequilíbrio, assim, imenso. Tá, agora eu provoquei meu desequilíbrio? Provoquei. Meus insetos estão mais resistentes? Eles estão. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que desenvolver
outras fórmulas de agrotóxicos que vão ser mais tóxicos do que os anteriores para matar essas espécies que são mais resistentes. E eu vou ter que aplicar mais, então o que acontece? Eu vou ter que usar mais. E aí, gente, a gente fica nisso. A gente fica nesse ciclo que parece não ter solução. Por quê? Porque daí fica assim embaixo de interesse deles, certo? E outra coisa que eu queria destacar, que acaba entrando nisso também, é que os países que são desenvolvidos, eles têm a maior, como fala, a maior taxa de utilização de agrotóxicos. Só que a gente acaba encontrando resquícios desses agrotóxicos em outros países que são subdesenvolvidos, que às vezes acabam nem utilizando, mas está lá. E como que isso foi para lá? Pelo vento, gente. Eu vou passar o agrotóxico aqui, o vento vai levar ele, e a gente sabe que esse vento vai para todo lado. Então acaba que os meus agrotóxicos vão sendo levados, e às vezes o país que nem utiliza aquilo, que nem tem a tecnologia necessária para utilizar aquilo, acaba sendo prejudicado também aí nesse meio. Tudo bem? Deixa eu ver a perguntinha aqui. Ana, produtos orgânicos só não têm agrotóxicos ou não têm agrotóxicos e não são transgênicos? Orgânicos, se eu não me engano, que não são transgênicos também e também não tem agrotóxico. Tudo bem? Então é o produtinho que a gente fez lá na hortinha e tudo mais. Beleza? Eu acredito que seja isso. Posso dar uma pesquisada também, e aí qualquer coisa eu volto para confirmar para você, tá? Mas se ele é geneticamente modificado, aí a gente não pode mais considerar ele como orgânico, certo? Tá, gente, então o que aconteceu aqui? A gente viu tudo isso que acontece, então a gente já sabe qual é o risco que a gente está sendo exposto, tudo bem? Agora eu trouxe uma última parte aqui da minha parte da aula, só para mostrar, assim, a gente está exposto a isso de uma forma direta ou indiretamente. Mas e o pessoal que está lá mesmo trabalhando naquilo, que os funcionários que estão lá passando o agrotóxico, como que vai funcionar isso? Como que é o contato dele com a substância? Então, gente, aqui a gente frisa a utilização de EPIs por esse funcionário que tá lá manuseando esse agrotóxico, certo? Toda vez que a gente vai mexer com algum produto químico, seja num laboratório, numa aula, ou em qualquer lugar, a gente precisa utilizar EPI. O EPI, ele é o equipamento de proteção individual, então é o óculos de segurança, eu usar um jaleco, tudo bem? E aí, o que acontece? Quais são os EPIs que são utilizados por pessoas que utilizam, que vão manusear o agrotóxico? Então, aqui é o EPI nível hard, assim. Vai ser o jaleco, que já é clássico, a calça, a bota, o avental, um respirador, para você não estar respirando diretamente aquilo, uma viseira, uma touca árabe, que é essa touquinha com o bonezinho que vem até aqui, sabe? Que tá aqui na fotinha que eu coloquei para vocês, e luvas. Então, ele fica isolado o máximo possível do contato com aquele produto. Porque pensa, se a gente que tem um contato meio indireto já acaba sendo exposto ao risco de ter um câncer, de ter um problema de saúde mais grave, imagina a pessoa que está usando aquilo diretamente. Tudo bem? Então, o modo que ele aplica o agrotóxico acaba sendo primordial para como aquilo vai reagir no corpo dele, tá? Então, se eu aplicar incorretamente, eu posso ter vários efeitos, agudos ou crônicos no meu corpo. Há efeitos que são instantâneos e efeitos que são a longo prazo. Eu trouxe alguns aqui para vocês. Então, aí nessa tabelinha tem quais são os sinais, de acordo com o agrotóxico que eu estou usando. E aí eu acabei destacando três sintomas crônicos que eu achei, assim, os que mais me chamaram a atenção dentre todos. Então, contato com inseticidas podem trazer lesões renais, então lesões lá nos rins. É um negócio bem sério, certo? Fungicidas, eu posso ter desenvolvimento de doença de Parkinson por conta do meu contato com os fungicidas. E os herbicidas causam o efeito crônico mais clássico do uso de agrotóxicos, que é o câncer, que é, querendo ou não, uma mutação que a gente também acaba correndo o risco de estar sendo exposto. Tudo bem, pessoal? Mais uma perguntinha aqui. Fada, os transgênicos e o controle biológico seriam soluções? Então, gente,
Eu acredito que tem como eu dar minha opinião para vocês, com meu embasamento, sobre as pesquisas que eu fiz para montar a aula, sobre os conhecimentos de química que eu tenho. Só que eu ainda não vou dar minha opinião, porque eu vou esperar a Má falar, que a gente pode abrir uma discussão lá no final da aula, pode ser? Então eu vou esperar a Marina falar a parte dela e aí a gente acaba discutindo juntos quais seriam as possíveis soluções ou não, certo? Mais alguma dúvida, pessoal, sobre essa parte química, essa parte histórica, alguma coisa do tipo? Ninguém vai se manifestar. Então, gente, a minha parte é essa. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender e que tenha sido. Que tenha agregado na vida de vocês aí para escrever uma redação, para pensar, para ser um cidadão crítico e pensar sobre o assunto, certo? Então é isso a minha parte, gente. No final da aula, vamos ver com a Má, eu acho que a gente abre uma discussãozinha entre a gente, eu acho legal a gente fazer isso. E aí eu posso até acabar falando, posso falar sobre a minha opinião baseado na química e tudo mais da coisa. E aí é isso, gente. Até daqui a pouco, então. Marina, vai que é sua, querida. Até mais. Vamos voltar, então? Vamos ver o outro lado da moeda agora? Então, gente, calma aí que eu vou compartilhar com vocês essa minha aula. Todo mundo tá vendo? Comenta aí se vocês estão vendo, rapidinho. Pode abrir o microfone. A Mari tá. Tá todo mundo vendo. Então, tá bom. Meus amores, então, agora... Deixa eu tirar essas coisas aqui. A gente vai ver um outro lado, tá? É um lado que eu falo um pouco, é um lado mais voltado para humanidades, é um lado que a gente vai voltar para a redação, tá? Todo mundo tá vendo? Todo mundo tá vendo. Vocês sabem que a proposta dessa semana foi motivada por causa dessa aula, tá? Então vocês já têm acesso a essa proposta, tá? Não tá vendo, Bia? O que aconteceu, senhor? Não me olha na câmera, olha a outra Marina, a Marina do computador. Clica na Marina do computador, gente, tem duas Marinas. Olha, tô mudando, senhor amado. Todo mundo tá vendo? Não, clica na outra Marina. Entra aqui nas pessoas e vai ter duas Marinas. Tem uma Marina que tá apresentando. Foi. Agora foi. Isso. Procura a Marina que tá apresentando. Isso mesmo. Então vamos lá, gente. Então vocês sabem que a proposta de redação dessa semana é sobre agrotóxicos, tá? Então a gente vai ver outros posicionamentos e eu quero que vocês utilizem a aula da Fada e a minha aula para montar uma dissertação, tá? No modelo Enem muito mais completa e com muito mais subsídio para vocês construírem uma argumentação mais forte, tá? Então vamos seguir. Por que eu não estou conseguindo ver? Eu não estou vendo meu slide, mas tem problema. Então vamos ver aqui. Então, gente, a gente vai começar falando sobre a questão do agrotóxico dentro do Brasil, tá? A Ana falou sobre a questão do agrotóxico na sua composição química, o seu histórico, mas agora a gente vai trazer para o Brasil, porque vocês sabem que a proposta que eu passei para vocês é no modelo Enem. Então, se é um modelo Enem, a gente tem que resolver alguma problemática ou alguma questão do Brasil, e a problemática que a gente vai tentar resolver ou que eu preciso que vocês se posicionem é sobre os agrotóxicos. Então, o que a gente vai... Primeiro, a gente tem que entender que o Brasil, ele é um país com dimensões continentais, tá? Ele é um país com muita área, com uma área muito grande, e isso vai influenciar profundamente... Oh, caceta! Isso vai influenciar profundamente o uso da agropecuária aqui no nosso país. Tá? Então, a gente tem hoje uma economia que gira, um PIB que gira em torno de mais de 20% na questão do agronegócio. Tá? Então, a gente precisa entender a dependência que o Brasil tem acerca dessa economia totalmente rural e que depende da economia e depende desses agronegócios, porque é uma característica muito, muito clássica do Brasil. Tá? Então, a gente é o país que mais comercializa agrotóxicos hoje no mundo. Esses dados são de 2019.
e foram soltos, foram liberados por uma consultoria que cuida exatamente disso, do consumo de agrotóxicos no mundo. Vocês vão ver nos próximos slides, tá? Que a gente aumentou drasticamente o uso de agrotóxicos no nosso país nos últimos 2 anos. Então, de 2017 até 2019, que são os últimos dados, o número de agrotóxicos e o número de utilização e de comércio cresceu muito. E isso é um reflexo, e eu preciso que vocês saibam que isso é um reflexo do governo em questão, do Bolsonaro, ok? E antes dele, do presidente Temer, tá? 2017 ainda era o Temer, tá? Quanto que o Brasil, tá? Não o Brasil como Estado, nem como governo, mas quanto que os brasileiros gastam por ano com agrotóxicos? É mais de 10 bilhões de dólares. É muito dinheiro para ser gastado em agrotóxico, porque o Brasil está precisando ter esse gasto tão alto com agrotóxico. Por quê? Porque nós temos uma economia de monocultura, uma cultura. E a gente vai ver que quando a economia é voltada em apenas uma grande plantação ou duas grandes plantações, não tem uma diversidade de plantação, a possibilidade de pragas, de doenças infestarem as lavouras é muito maior. Então, isso faz com que os ruralistas, tá, as pessoas que dependem e que defendem o agronegócio, consumam muitos agrotóxicos e gastem muito agrotóxicos também, tá? Então, a gente vê um aumento a partir de 2010, mas o grande aumento mesmo é a partir de 2016, 2017 até 2019. A gente usa, em média, 540 toneladas de agrotóxicos, tá? Isso é muito alto. Isso é dado que interfere na minha vida, que interfere na vida de vocês, que interfere na vida de toda uma sociedade brasileira. Porque a gente consome esses alimentos, ok? A gente tem uma economia que é bastante voltada também para o autoabastecimento interno. Então, esses alimentos que estão sendo utilizados, que estão tendo agrotóxicos na sua construção e na sua base de defesa, eles estão sendo consumidos por mim, por vocês e pelas famílias de vocês, tá? É muita ingenuidade a gente pensar que a gente não consome esses agrotóxicos. A gente consome, tá? Então, vamos continuar. Por que que não foi? Foi sim. Então, por que que o Brasil precisa tanto de agrotóxico e por que que o Brasil tem se colocado como o maior consumidor de agrotóxico do mundo? Primeiro, fator climático. Tá? O Brasil não tem as 4 estações bem definidas, tá? A gente não pode pensar que a nossa realidade de Sudeste é a realidade do restante do país. A gente sabe que o Brasil não tem as 4 estações e quando não tem um inverno muito bem definido, não tem um inverno muito rigoroso, a gente tende a ter lavouras com um favorecimento, com o maior número de pragas e doenças, porque o inverno não mata essas pragas e essas doenças, tá? Ao contrário, tá? O verão, ele favorece que essas pragas e essas doenças consigam se reproduzir de uma maneira muito mais rápida. Então, esse é um principal fator. O segundo fator é a evolução tecnológica que o Brasil tem passado nos últimos 20 anos. E o que é essa evolução tecnológica? É uma evolução que levou a tecnologia para o campo, e com essa tecnologia, o campo começou a demandar um número de pastagens, um número de plantações muito maior e um número de safras, que é quantas vezes a planta cresce no ano, muito maior. Então, a gente vai pegar a cana-de-açúcar, que é algo muito próximo da gente aqui no estado de São Paulo. Quando vocês viajam, vocês saem de Bauru, vocês provavelmente só veem cana, tá? Principalmente para quem vai para São Paulo, que dá para ver muita cana. Tá? O crescimento normal da cana, ela demora de 3 a 4 a 5 até 6 meses, dependendo de todos os fatores climáticos, tá? Mas a gente sabe hoje que o Brasil já consegue fazer 4 safras por ano. Então, é 4 retiradas, é 4 plantações por ano. Por quê? Por causa de uma evolução tecnológica que vem acompanhada com uma evolução biológica e uma evolução química.
tá? Então, eu vou criando fertilizantes, herbicidas, agrotóxicos, tudo isso vai favorecendo com a economia, girando, gira, traz lucro, e é isso que é importante quando a gente analisa a economia, ok? A gente não está analisando a parte da saúde ainda, tá? Então, quanto mais eu produzo, mais dinheiro eu ganho, eu vendo mais, porque a demanda, ela existe, ok? E eu preciso produzir sempre mais, tá? E além disso, como eu já falei antes, a gente tem uma predominância de monocultura. Eu vou ler depois a coletânea que eu separei para vocês, e na coletânea a gente mostra as 4 principais monoculturas que o Brasil tem, tá? E vocês vão perceber como essas monoculturas exigem o uso de agrotóxicos. Então, a gente não consegue dimensionar no nosso imaginário o tamanho dessas plantações, gente, mas são plantações que muitas vezes são do tamanho de bairros de Bauru. Então, vocês imaginam um bairro de Bauru só de soja ou só de algodão, tá? Para eu ter controle sobre essa plantação, eu preciso dos agrotóxicos, e isso é uma demanda que vem surgindo e vem aumentando por causa da expansão das fronteiras agrícolas, que, se a gente entrar, já é uma outra problemática, que é a problemática da devastação do meio ambiente na troca, tá, da expansão do agronegócio, tá? Seja pasto, seja plantação, mas isso é um outro assunto que é um excelente tema de redação que eu vou dar para vocês, porque veio na minha cabeça agora, tá? Tudo bem até aqui? Vocês estão entendendo? Então vamos seguir. Por quê? Então, a gente precisa analisar a Lei dos Agrotóxicos, que é uma legislação que foi criada em 1989, tá? Pelo Ministério da Agricultura. Essa legislação, ela é de número nossa, gente, eu tô... caraca. 78.022, tá? E é uma legislação que restringia o uso de vários agrotóxicos mesmo, tá? Porém, uma liminar, tá, em 2018, fez com que essa lei fosse praticamente anulada, tá? E essa liminar que foi aprovada, ok, pela Câmara, fez com que o Ministério da Agricultura liberasse, poderzinho da bruxinha ativado, tá? Liberasse centenas de agrotóxicos, tá? E flexibilizasse várias regras. Então, gente, antes de 2018, a gente tinha regras muito mais restritas. Então, você tinha que comprovar o porquê você estava comprando, tá? Você tinha que comprovar para que você estava comprando, o quanto você ia utilizar, o quanto ia durar esse produto. E toda essa legislação foi flexibilizada a partir de 2018. Por que será que foi flexibilizado a partir de 2018 uma legislação que favorece uma parcela muito pequena da sociedade brasileira? Eu preciso que vocês pensem nisso, tá? Ai, Marina, mas tem um monte de gente que planta, tem um monte de gente que sobrevive da venda de verduras, de frutas. Eu não estou falando dessas pessoas, gente. Quem utiliza agrotóxicos em grandes quantidades são os grandes produtores agroindustriais. E é agroindustrial porque eles utilizam todo um equipamento de indústria mesmo, ok? Eu não estou falando daquele senhorzinho que vende o alface na feira, porque provavelmente o que ele está vendendo nem utilize agrotóxico, seja orgânico, tá? E respondendo a pergunta que fizeram para a Ana, sim, orgânico não tem agrotóxico e não é transgênico, tá? Então, a gente está falando de famílias, porque são famílias, são empresas extremamente grandes, que tem um poder econômico muito grande, tá? E elas estão fazendo, sim, uma pressão no governo para liberar o uso de agrotóxicos. Isso é fato, eu consigo comprovar para vocês, tá? Então, foi liberado a partir de 2018, tá? Ah, e as datas estão batendo. Por que será que as datas estão batendo, gente? A gente precisa entender. Vamos sair do mundo da poliana, tá?
tem um objetivo e é um objetivo muito claro. Não é à toa que, a partir de 2018, a gente tem um aumento nas queimadas na Amazônia. Essas coisas não estão soltas, elas não são separadas, elas fazem parte de um mesmo complexo, que é o complexo que é a luta entre o meio ambiente e o agro, tudo bem? Lembrando que o agro não é tech, nem é pop, tá? Então, vamos lá. Então, como que começa uma legislação a partir de 2019, a partir do ano passado? O Ministério da Agricultura altera todas as leis e aprova muitos agrotóxicos, tá? Porém, eles não aprovam qualquer agrotóxicos. Eles aprovam agrotóxico que tem um nível de toxicidade muito alto e são agrotóxicos que são proibidos em vários países. Então, hoje vocês, eu e a minha família, estamos consumindo agrotóxicos que são proibidos nos Estados Unidos, que são proibidos na Alemanha, que são proibidos na França. Ok? Então, desde 2019, a gente tem mais de 450 agrotóxicos sendo liberados pelo governo para essas grandes empresas utilizarem nas lavouras. Ai, Marina, mas eu não como soja. Ok? Não tem problema que você não come soja, eu também não como soja. Mas a gente come tempero, a gente come hambúrguer, a gente come a carne do boi que comeu a soja, a Fada falou disso. Ok? A gente tem um ciclo e isso continua, tá? Ah lá, o sazon coloca o sazon, eu adoro a pipoca com sazon, também é exatamente isso, tá? Então, dessas centenas de agrotóxicos que são liberados no Brasil, apenas 52 deles têm baixa toxicidade, tá? Isso é muito, muito, muito pouco, ok? A Mari perguntou, os agrotóxicos usados não podem poluir os lençóis freáticos? Eles podem poluir os lençóis freáticos, tá? Eu vou mostrar um documentário para vocês, que eu vi há muito tempo atrás, que é um documentário muito importante, finalizando aqui, eu vou mostrar que os agrotóxicos chegaram até o lençol freático de uma área da França, e a gente vai ver quais são os malefícios que esses agrotóxicos na água causaram para uma região, para uma cidadezinha inteira, tá? Eu tinha visto que a água de São Paulo estava super estranha esses dias. A gente já tem indícios, existem pesquisas que o lençol freático que nos abastece, ele está com uma leve contaminação. Uma vez meu professor de geografia recomendou um documentário sobre o tóxico, chama O Veneno Está na Mesa. Esse é muito bom também, anotem, mas eu vou passar outro. Tá? Esse O Veneno Está na Mesa é sensacional, se não me engano tem no Netflix, tá? Então, gente, é realidade isso, ok? Então, vamos seguir. Então, a gente vai para o duelo político que existe atrás dessa luta entre libera, não libera, pode, não pode, devo, não devo, que é o duelo político entre os ruralistas e os ambientalistas. São duas bancadas extremamente fortes no Congresso e na Câmara, tá? A bancada ruralista é uma bancada formada por grandes empresários do agronegócio. Esses grandes empresários detêm muito dinheiro e muito capital político. O que é capital político? É um poder político, já que eles patrocinam campanhas, eles patrocinam obras públicas, eles patrocinam licitações, tá? Então, eles estão atrelados com essa política. E por que eles precisam estar atrelados a essa política? Porque eles precisam da política a favor deles. Se hoje desse um decreto proibindo todos os agrotóxicos, eles não sabem o que eles fazem no dia de amanhã. Ok? Do outro lado dessa balança, a gente tem o quê? Os ambientalistas. Os ambientalistas é uma bancada, obviamente, menor, ok? Principalmente quando a gente se debruça, tá? Quando a gente observa a cultura em relação ao meio ambiente do brasileiro, a gente tem pouquíssima cultura em preservação do meio ambiente, porém é uma bancada que cada vez mais está ganhando seu espaço e está ganhando a sua voz, tá? Então, essas bancadas, elas ficam lutando entre uma, que é a permissividade do governo, tá? Então, a bancada ruralista fala que o governo tem que ser mais permissivo. A bancada ruralista fala que o governo já é muito permissivo, então já tem muita permissão, tá?
E a bancada ruralista ainda ela fala que é inevitável utilizar agrotóxico. Tem que utilizar agrotóxico, senão a economia do Brasil acaba, tá? E que a produção agrícola demanda essa utilização. Já a bancada ambientalista fala que não precisa o tanto que se utiliza, que há outras maneiras de lidar com pragas e doenças que não seja utilizando o agrotóxico, não seja poluindo todo esse meio ambiente, todo esse ciclo, tá? Porque a gente sabe que não é só o alimento, é a água, é o solo, é o ar, tá? E eu vou mostrar um livro para vocês que eu consegui baixar, e eu vou mandar que é exatamente uma denúncia sobre isso, tá? Como utilizar agrotóxicos em uma lavoura prejudica todo um ecossistema da região. Tudo bem até aqui? Então vamos lá, vamos continuar. Então, quais são as vantagens? A gente não pode ser cego e falar, então tá bom, cancela todos os agrotóxicos, a gente não precisa disso, a gente não pode ser esse tipo de pessoa, tá? A gente precisa entender que a gente precisa ter um controle de pragas e doenças, tá? A gente precisa entender que os agrotóxicos fizeram a nossa economia aumentar a produtividade, tá? E que alimentos que são mais produzidos, eles tendem a ter um preço mais baixo. É só a gente comparar o preço entre o alimento que a gente compra no mercado, que é o que utiliza o agrotóxico, e o alimento que a gente compra na feira, que é orgânico, tá? Os preços são muito diferentes, tudo bem? A gente sabe disso, e a gente sabe que na atual conjuntura econômica do nosso país, quem seriam as pessoas, ou quem, melhor ainda, quem são as pessoas que conseguem comprar orgânicos todos os dias e consumir apenas orgânicos, tá? Então, a gente precisa observar esse lado da moeda. Porém, tem o outro lado, que é o lado que a gente quer mostrar, que é o lado que muitas vezes ninguém mostra, tá? Que é as desvantagens da utilização desse agrotóxico em massa, tá? Então, associação com problemas de saúde, essa questão que a Fada falou, das pesquisas de câncer, é uma coisa muito séria no meio acadêmico, tá? Ela pode falar com muito mais propriedade que eu, tá? A gente sabe que existem grandes empresas patrocinando pesquisas dentro de universidade para que essas pesquisas sejam favoráveis ao produto delas. Então, se vocês forem mais além, vocês vão encontrar Coca-Cola patrocinando pesquisa, PepsiCo patrocinando pesquisa, a Bayer patrocinando pesquisa, a Monsanto patrocinando pesquisa. Todas essas grandes empresas estão patrocinando pesquisas na universidade. Por quê? Tá, gente? Tem um objetivo, tá? A gente precisa associar o uso dos agrotóxicos com os danos ambientais e com a contaminação dos alimentos, tá? Isso é comprovado. Tanto que quantas vezes vocês já não ouviram falando que tem que lavar muito bem antes de comer o alimento cru, se possível cozinha, tá? Não é à toa essas recomendações. Vamos ver, li uma vez que tem um tipo de abelha que faz muito bem para as plantas. Estão entrando em extinção por causa dos agrotóxicos. É exatamente o que o livro fala. O livro chama Primavera Silenciosa. Eu vou deixar ele aqui no slide e eu vou compartilhar no grupo com vocês. É um livro muito bom, eu não terminei de ler ainda, tá? Mas ele fala exatamente disso, tá? Como que a utilização de agrotóxicos demasiado, ou muito forte, ou muito acima da média, está matando as abelhas, e como essas abelhas não estão fazendo a polinização, então a gente não está tendo a regeneração, tá? O Bimove, gente, é real, tá? Se a gente mata as abelhas, a gente morre, tá? A gente não gosta, não gosta de abelha, pega no cabelo, me pica, mas elas são extremamente importantes, porque é elas que fazem a polinização, tá? Vocês que estudam muito mais biologia do que eu, vocês sabem melhor do que eu a importância desses insetos para todo um ecossistema, tá? Por que Black Mirror? Pode colocar Bimove na redação, tá? Então, a gente vê que com a utilização de agrotóxicos, a gente tem o que a gente chama de resíduos, que são a presença desses agroquímicos. Então, é a concentração desses agrotóxicos que permanece nos alimentos e no solo. E é exatamente isso que muitas pesquisas têm apontado, tá? E muitas pesquisas estão tentando diminuir a utilização de agrotóxicos para evitar essa contaminação, essa concentração,
tá? Então, é fato que ela permanece. O episódio das abelhas robôs que substituíram as vivas. Ah, é muito bom esse episódio mesmo. Depois a gente vai compartilhar esse episódio do Black Mirror, que aparece as abelhas. Ah, nossa, eu não ia lembrar. Por isso que eu gosto da aula presencial, tá vendo? Então, vamos seguir. Aqui eu trouxe algumas coisas que eu achei na mídia que foram interessantes para a gente entender como que está funcionando, tá, a questão do agrotóxico no nosso governo atual. Então, o governo Bolsonaro libera 18 agrotóxicos e espera o registro de outros 32, tá? Essa reportagem é desse começo de ano, de março. Então, vocês lembram que aqueles dados que eu passei não contavam 2020. Então, soma aqueles dados mais esses daqui. Então, é mais agrotóxico na mesa do brasileiro. Ok? Próxima. Cresce a demanda por produtos saudáveis nas feiras rurais. A gente vê um aumento na compra e na demanda de produtos orgânicos e não é à toa. Com a internet, a gente tem acesso a informações que antes a gente não teria. Tá? Então, a gente tem acesso a debates, a gente tem acesso a aulas, a gente tem acesso a estudos, coisas que ficavam muito restritas para quem tinha um conhecimento acadêmico antes. Então, essas reportagens, essas informações estão chegando para a população, tá? E isso está fazendo com que haja um aumento, tá? Na questão dos produtos saudáveis e na questão dos produtos orgânicos, que não possuem nenhum tipo de agrotóxico. Deixa eu ver a pergunta, Bia. Eles usam mais de um agrotóxico em cada plantação ou tem tipos específicos para cada tipo? Geralmente eles usam mais de um, tá? Porque é como se fosse um remédio. Quem aqui nunca tomou um remédio para parar com uma infecção? Aí você tomou o remédio para parar com a infecção de garganta. Porém, essa infecção, esse remédio fez com que você tivesse gastrite. Então, você teve que tomar o remédio para gastrite, tá? Aí, esse remédio da gastrite, ele faz com que você tenha dor de cabeça. Aí você toma uma Neosaldina para dor de cabeça. E é isso que acontece. Então, você arruma de um lado e bagunça. Então, você tem que ficar utilizando vários, tá? Para você criar toda uma cadeia que combata as pragas e as doenças. Então, geralmente é mais de um, tá? Isso é normal. Tudo bem? Então, vamos seguir. Vai perguntando. Número de mortes e doenças causadas por agrotóxicos está superestimado. Eu vou colocar essa matéria para vocês, porque essa matéria é muito interessante. É de uma pesquisadora, tá? Que ela fala que, sim, estão morrendo muitas pessoas por causa dos agrotóxicos, só que essas mortes não estão sendo noticiadas. Então, as pessoas estão morrendo por causas, tá? Câncer, problema renal, problema respiratório, e não está conseguindo fazer a conexão desses problemas com o uso de agrotóxicos, tá? Existem pesquisas, essas pesquisas ainda não bateram o martelo, porque a gente sabe que nenhuma ciência bate o martelo, não existe verdade absoluta, a verdade ela pode ser contestada a todo momento, tá? Já diria Platão e Aristóteles, ok? A gente tem que reconhecer a nossa vã ignorância, e que conseguem associar a utilização de agrotóxico com o aumento do número de autismo, tá? Então, estão começando a fazer conexões, tá? Que o alto nível de agrotóxicos consumidos pelos familiares, tá? Podem interferir na questão do autismo na criança, tá? Então, são pesquisas que estão apontando, porque a gente ainda não sabe a origem do autismo, ainda tem pouquíssimas pesquisas sobre isso. Mas meu pai falou que o que a gente consome na maioria da agricultura familiar, que as plantações latifundiárias são para exportação. Eu queria perguntar se isso é verdade. E também se esses dados estão mais ligados às agriculturas familiares ou de grandes empresas. Então, Má, vamos lá. O que a gente consome, muita coisa da agricultura familiar, obviamente, porém as grandes redes, elas não conseguem ser abastecidas só com a agricultura familiar. Porque a agricultura familiar, ela tem um limite, ela não consegue ir muito além desse limite. Então, quando a gente pensa em grandes plantações, a gente já está saindo da agricultura familiar, tá? Existe, sim, muita agricultura familiar, mas as grandes empresas, elas também interferem porque elas estão dentro da produção de alimentos industrializados, tá? Então, se a gente está consumindo alimento industrializado, se vocês consomem nuggets, se vocês consomem hambúrguer, se vocês consomem miojo, se vocês consomem sazon, tudo isso que é industrializado,
vocês estão consumindo de grandes produtores. Tudo que eu consumo, exatamente. Tá, gente? É exatamente isso. Se a gente pegar o temperinho do miojo, a gente analisar o que tem naquele temperinho do miojo, provavelmente a gente não come mais. Salsicha, tá? Mas por que os agricultores não usam as técnicas ecológicas como as elaboradas pela Ana Primavera, por exemplo? Porque é muito mais fácil e muito mais barato você aplicar agrotóxico, tá? Do que você ficar fazendo técnicas ecológicas. Dá muito mais trabalho, tá? É a mesma coisa, por que eles não criam uma plantação de rotatividade? Tá? Por que eles ficam plantando sempre a mesma coisa? Porque no final das contas é mais barato eu consertar o solo estragado do que eu ficar plantando outras coisas, tá? A perda que eu vou ter econômica, tendo que esperar a próxima safra para que eu consiga vender, ela é muito maior do que eu ter que consertar um solo totalmente estragado porque eu plantei cana 3, 4 vezes seguidas. Tá, gente? Então, por que não tem tanta plantação de tomatinho, de alface, mas tem muita plantação de cana, gente? É porque a galera gosta de cana? Não, é porque cana dá muito mais dinheiro do que tomatinho e alface, tá? E a gente precisa ir um pouco mais além e a gente analisar que talvez a gente esteja numa bolha, tá? Então, se vocês comem legumes, se vocês comem frutas, se vocês comem hortaliças todos os dias, vocês estão sim numa bolha alimentar. E a gente precisa falar disso. A maioria da população brasileira não tem acesso a esses produtos, ok? É muito mais barato comer miojo, gente, do que comer nutritivamente falando. A gente sabe disso, tá? E existem pesquisas que mostram isso. Quanto menos informação e quanto menor o nível educacional das famílias, pior elas vão se alimentar. Primeiro, porque elas não têm conhecimento, e segundo, porque, por causa da questão financeira, elas tendem a ir em produtos mais baratos. E hoje os produtos mais baratos são os produtos industrializados, tá? Se vocês já foram em feira, vocês sabem o quanto é mais caro os produtos de uma produção familiar do que comprar, por exemplo, 5 miojos que você janta 5 vezes, tá? Além da questão do o que é mais rápido e o que é mais cômodo hoje em dia. É muito mais fácil você colocar uma água para ferver, tá? E o miojinho lá do que você preparar uma refeição com salada, com legume cozido, com o que for. Tem uma série que chama As Crianças Estão Bem, que mostra uma família que só come enlatados porque é mais barato. É exatamente isso. Tem um documentário que chama Crianças do Consumo, e mostra quantas crianças estão consumindo produtos industrializados, então desde bolacha até miojo, tá? Consigo associar o assunto com o ciclo da cana-de-açúcar na época do Brasil colonial? Eu acho que até consegue, mas eu acho que se a gente voltar para a história, a gente consegue coisas um pouco melhores. Você pode associar que, devido ao ciclo do açúcar ser muito intensificado e a monocultura ser muito intensificada aqui no Brasil, a gente criou uma cultura do agronegócio. Aí, beleza. Tá? Aí você consegue fazer uma conexão com o agronegócio e com os agrotóxicos. Não podemos esquecer que o tema da redação é agrotóxicos. A globalização influencia nesse consumo? Com certeza, gente. O que vocês preferem comer? Um McDonald's ou uma salada de alface e tomate? Tá? A globalização influencia profundamente porque ela cria hábitos alimentares dentro da gente. Eu quero que vocês perguntem para os pais de vocês quantas vezes na infância deles eles comeram McDonald's. Eles não comeram porque não existia, não tinha no Brasil ainda, tá? Deixa eu ver. Acredito que hoje em dia mais da metade dos alimentos consumidos possuem agrotóxicos para atender a demanda da população em um tempo menor. Exatamente isso. Quando a gente utiliza, a gente consegue colher de uma maneira muito mais rápida. Então, vamos utilizar o agrotóxico. Seria possível ter outro modo de um produto natural conservando as plantações? Vi uma reportagem da extração do gel de babosa que substitui o agrotóxico, tendo mais economia e o produtor cultivando essa babosa. Gente, pesquisa é o que não falta, tá? Produto natural, a gente tem que pesquisar, existe a Embrapa, que ela faz muita pesquisa em relação a isso, e é possível, sim, que existam soluções para a utilização do agrotóxico. Porém, a gente precisa ver, essas pessoas querem fazer isso?
tá? Essas grandes empresas. Vocês já viram um vídeo do fazendo salsicha? Se vocês não viram, depois vocês procuram. Ou não, porque vocês provavelmente vão parar de comer salsicha. Tá, gente? Por que a indústria continua fazendo salsicha? Porque é um negócio que vende, gente. A gente vai parar de comer sabendo do que ela é feita? Talvez não. Eu vi o vídeo e, infelizmente, eu continuo comendo. Tá? Ah lá, eu vi como salsicha até hoje. Eu também como. Tá? Porém, a minha irmã já não come. Tá? Então, ela conseguiu mudar, eu não consegui. Ok, gente? Então, a gente precisa rever até os nossos hábitos de consumo. E isso a gente pode estender para um monte de coisa. Os nossos hábitos alimentares. Quantas vezes a gente não come cachorro quente, miojo, bolacha, tá? A gente sobrevive com isso. Quantas vezes vocês já não trocaram um almoço balanceado por um salgado da cantina? Tá? Ou uma fruta por um salgado da cantina. Tudo bem? O salgado da cantina não foi feito com a farinha orgânica, eu garanto isso, tá? Muito menos com o frango orgânico, frango que é criado sem cativeiro, é criado livre, tá, gente? Se parar de usar agrotóxicos, vai ter uma empresa que vai parar de vender sementes transgênicas ou remédios para doenças que elas causam. Exatamente. E a gente vai ver ainda, que é mais bizarro, que é o documentário que eu preciso que vocês assistem, que uma das maiores empresas, acredito que é a maior hoje em dia, empresa de agrotóxicos, que é a Monsanto, ela é dona da Bayer, que é a maior empresa de medicação do mundo. Então, ao mesmo tempo que ela deixa você doente, ela te dá dinheiro para você se curar. Então, será que não é interessante a continuação da utilização de agrotóxicos, a continuação de infecções dentro da população e continuando essa população doente, porque quando ela está doente, ela gasta com remédio? É normal encontrar produtos naturais no mercado, porém eles sempre são muito mais caros, porque o agrotóxico é do produto mais barato. Lari, faz mais barato porque eu consigo produzir muito mais. Então, sem utilizar agrotóxico, eu vou conseguir produzir 5 tomates. Utilizando agrotóxico, eu consigo produzir 50. Ok? A qualidade deles é totalmente diferente. Porém, tá? Um é muito mais barato porque eu produzi muito mais. Tá, gente? Então, eu vou continuar aqui. Vai mandando as perguntas que a gente vai respondendo. A aula de redação é isso mesmo. Meu pai odeia remédio, ele fica puto, porque quando ele entra na farmácia, ele vê pessoas comprando remédio como se estivesse no shopping. Gente, quem já viu a minha bolsinha de remédio sabe o quanto que eu tenho de remédio. Eu tenho remédio para tudo. E às vezes, isso é uma outra discussão, mas vou dar aqui só para vocês ficarem pensando. Quantas vezes vocês nem estavam com tanta dor e vocês tomavam remédio? E ainda existe a teoria que a gente tomando remédio, a gente cria meio que um vício, assim como a droga, tá? Então, a gente fica viciado na Neosaldina. Então, tem pesquisas que já apontam que quanto mais Neosaldina a gente toma, Neosaldina é exemplo, tá? Mais eu fico viciada. Ah lá, a fada vai abrir. Amiga, abre o seu negócio que eu fecho aqui. Ai, amiga, pode deixar o seu aberto, mas... peraí. Pessoal, o que eu ia comentar, acho que responde a pergunta de quem perguntou lá na minha aula também, vocês estão falando muito de pesquisa, produtos naturais, como que a gente sabe o que dá para usar e o que não dá? O que acontece? A Má também comentou aí, tem que ver da onde que essa pesquisa está vindo, o que é o interesse por trás dessa pesquisa, certo? Eu quero que vocês separem no documentário que a Marina vai pedir para vocês assistirem, que ela recomendou para mim também, eu assisti antes de preparar a aula para vocês, que querendo ou não tem muita política por trás de tudo isso. A gente tem que defender, a gente tem não, né? Eles acabam defendendo o interesse daquilo que interessa que interessa para os grandes, que são os que patrocinam, certo? Então, e tudo que vem dos cientistas é credibilizado e tudo mais. Tudo depende do que tá vindo por trás. Então, a gente tem que ficar sempre muito esperto com isso. Quando eu achei o documentário, eu fiquei muito chocada com essa parte. Gente, eu fiquei incrédula, porque eu faço química, então essa parte de pesquisa me interessa muito. E eu acabei ficando decepcionada, porque o quanto as pessoas se vendem por assuntos sérios, que no caso é a saúde e o meio ambiente que a gente tá vendo. Então, vocês vão entrar na faculdade em breve, no ano que vem, e aí vocês sempre têm que pensar que tipo de profissional vocês querem ser. A gente, sendo professor, sendo pesquisador, sendo o que for, a gente tem que estar
o compromisso com a verdade. Então, e não é isso muito que a gente acaba vendo, de acordo com as pesquisas que estão aí, essas que eu mostrei para vocês, o glifosato causa câncer ou não, faz mal ou não, esse produto natural é válido ou não. Então, gente, tem que ver tudo que tá por trás. Tudo bem? E outra coisa que eu ia falar, que a Marina falou que a gente tem que repensar os nossos hábitos, e isso é para tudo. Ela disse, e só complementando, a indústria, gente, a gente podia fazer uma aula sobre isso também, é uma coisa que influencia muito na natureza também. Na faculdade eu tenho uma aula sobre gestão ambiental e a gente vê que, assim, são coisas totalmente diferentes, a gente tem que balancear as duas, e querendo ou não, quem manda nesse balanceamento somos nós, consumidores. Se eu mudo os meus hábitos alimentares, ou se eu consumo menos plástico, isso acaba interferindo em como que a indústria vai fazer o desenvolvimento dela, certo? Amiga, pode voltar você agora. Gente, só fazendo um gancho com o que a Fada falou, nesse período de isolamento, eu tenho certeza que vocês viram o nível de poluição, como ele diminuiu nos grandes centros. Por quê? Porque as pessoas não estão saindo, porque as indústrias não estão funcionando no seu ritmo normal, porque as pessoas pararam de usar carro, gente. Então, quando a gente muda um hábito, a gente muda toda uma cadeia, porque está tudo interligado, ok? Então, a gente viu que animais voltaram para as grandes cidades, a gente viu que o nível de poluição diminuiu. Eu quero que vocês procurem duas imagens. Uma imagem do Himalaia visto de Nova Delhi, que é a capital da Índia, antes da quarentena e depois da quarentena. Depois da quarentena, você consegue ver o Himalaia inteiro. Antes, você não conseguia ver o Himalaia. Tá? Por quê? Por causa disso, porque é questão de hábito. Deixa eu ver o que vocês estão... 90% da nossa produção hoje para exportação. E pensar em um mercado totalmente orgânico é um tiro no pé da nossa economia. Então, não sei se é um tiro no pé. Tá? A gente não sabe, a gente não tem muito estudo sobre isso. Será que precisa tanto de uma economia de exportação assim? Será que às vezes não é interessante não parar totalmente com uma economia de exportação, mas investir numa economia de mercado interno? Ok? A gente é uma economia de exportação, mas é uma economia de exportação de material básico, de matérias-primas básicas. A gente não exporta grandes tecnologias, a gente não exporta conhecimento. Ok? E isso, o que a gente exporta, como é matéria-prima, tem um nível no mercado e um valor no mercado muito abaixo do que outras coisas. Então, será que não é interessante uma mudança de mentalidade para começar a rever que podemos sim exportar outras coisas? Podemos sim transformar o hábito alimentar? Será que se a gente começar a investir mais numa agricultura familiar, a gente não vai melhorar a economia interna do país, porque mais pessoas vão começar a participar dessa agricultura familiar e o dinheiro não vai mais para as grandes empresas, vai para a agricultura familiar, vai para a família. Ok? Então a gente tem que começar a repensar essas coisas. É o que eu sempre falo para vocês. Quando vocês compram na Renner, vocês dão dinheiro para a Renner. Quando vocês compram de uma amiga que faz camiseta, você está dando dinheiro para sua amiga. Ok? Quem precisa mais? A sua amiga ou a Renner? Mas é muito mais caro. É óbvio que é muito mais caro, gente. Às vezes nem é muito mais caro, mas vai ser mais caro. Porque olha o nível de produtividade que uma Renner tem, ok? E olha o nível de produtividade que a sua amiga sozinha tem, tá? É por isso que nesse momento de quarentena, muitas pessoas estão falando para a gente valorizar o pequeno produtor. É exatamente por isso, tá? Você acredita que é falta de informação do mal do agrotóxico para as pessoas sabendo que elas têm conhecimento que os produtos consumidos... Claro, não entendi sua pergunta. Se eu acredito que falta informação, falta muita informação, gente, muita informação. Eu mesmo sei pouquíssimas coisas, tá? A gente precisa, sim, buscar informação. Qual o papel do IBAMA? Então, gente, o IBAMA, ele não palpita muito nisso, porque o IBAMA cuida da parte do meio ambiente, tá? Ele não cuida do agronegócio, então não é agricultura, tá? Eles vão ter choques, tá? É normal eles terem choques, mas a gente sabe que entre os choques, quem vai ganhar geralmente é o Ministério da Agricultura, porque é um ministério muito maior. O IBAMA faz parte de um ministério pequeno, tá? E a gente sabe que no governo Bolsonaro, o IBAMA tem sido renegado de maneiras muito drásticas, mas muito drásticas mesmo. Calma aí que eu tenho que colocar o celular para carregar.
Tá, gente? Então a gente observa tudo isso. Mas se a sociedade não mudar, pode reduzir a expectativa de vida? Vou ficar meia torta. Sim, pode. A gente vê uma redução da expectativa de vida, só que ao mesmo tempo essa expectativa aumenta porque a gente está tendo um avanço na medicina. Porém, eu preciso que vocês assistem também, olha lá, eu indicando as mil coisas. Chama Dieta dos Gladiadores, que é um documentário na Netflix maravilhoso, que eu assisti ano passado, que fala o quê? Como atletas de alta performance, então atletas que competem, melhoraram a sua performance e a sua vida e todos os seus níveis, todos os seus índices de saúde, depois que eles passaram a ter uma alimentação vegetariana e orgânica. Tá? Eu vou deixar tudo isso lá no grupo do WhatsApp. E vocês vão ver que é, assim, chocante os índices. Tá? É exatamente isso. Vamos continuar? Vai mandando pergunta aqui. Fara, quer falar alguma coisa? Amiga, eu ia só também comentar que alguém falou aí de. Hora que perguntaram dos transgênicos e tudo mais, que tem muita pesquisa sendo feita, mas eu acho que o que eu acho que eles fazem um pouco de errado é aplicar a pesquisa sem antes esperar os resultados para ver se realmente é certo. Então, a biotecnologia pode ser usada para diminuir a quantidade de agrotóxico que a gente vai usar. Porque é o que a Marina falou, a gente não pode ser hipócrita e falar assim, não vamos usar nada, então. Não é a solução também. Mas as pesquisas precisam ser feitas de forma eficiente, e em vários artigos que eu li, eles falam muito da tecnologia. A gente já está, assim, no século XXI, a gente já tem uma tecnologia que, se a gente investir nela, talvez ela pode ser a solução para tudo isso que a gente está causando. Então, a tecnologia, muitos pesquisadores defendem a utilização dela para melhorar o cenário e daí não ter que usar tanto agrotóxico. Então, essa parte da tecnologia eu acho legal de frisar, que eles falam que a gente deixa ela muito de lado para só investir nos químicos e tudo mais. Exatamente. E a Lara perguntou aqui se os ruralistas. Calma aí, gente, que eu tenho que me achar, porque eu quero compartilhar a tela de novo. Que se os ruralistas não vão impedir esses pequenos produtores de crescer. Gente, é o seguinte, a gente precisa mudar também. Nossa, travou tudo aqui. Vou acionar o meu. Guilherme! O meu técnico. Se a gente não mudar a nossa percepção do mundo, e se a gente não mudar toda a nossa visão de consumo, a gente vai continuar dando dinheiro para esses grandes empresários. Volta aqui, que eu preciso de ajuda. Então, a gente precisa começar a mudar. A gente precisa começar a alterar todo o nosso processo de consumo, porque isso vai acabar alterando toda uma produção e todo um consumo a nível mundial, tá? Volta na tela aqui para mim. Famoso doce Fermone Star. Por que eu não tô conseguindo compartilhar minha tela? Porra, BCC. Então, cadê minhas telas? Alguém compartilhando tela aí também. Giovana tá compartilhando a imagem aí. Cuidado com a câmera, pessoal, aí. Travou tudo. Travou. Tô travadíssima aqui, gente. Travou meu computador. Na real que travou o computador. Bom, vamos continuar. Não tem problema. Eu vou tentar sair daqui, eu vou continuar só aqui no celular. Pode tentar sair daí. O que eu queria falar é um documentário que chama O Mundo Segundo a Monsanto. Procurem aí no YouTube para quem está no computador. E é um documentário que mostra exatamente como a Monsanto, que é uma grande produtora de agrotóxicos no mundo inteiro, ela tem filial no mundo inteiro mesmo, ela contaminou uma região e começaram a surgir muitos níveis de câncer dentro dessa região. E como conseguiu fazer uma pesquisa ligando essas pessoas que estavam doentes, tá, ao agrotóxico que estava sendo utilizado na região. Eu quero compartilhar a tela inteira. A tela inteira. Porque eu quero mostrar os documentários. E o próximo é A Primavera Silenciosa, que é o livro que eu vou compartilhar com vocês. E foi um livro publicado, se não me engano, na década de 60, pela Rachel, que ela era uma... Deu certo? Agora muda aí, gente.
Isso, arrasou. Muito obrigada. Esse daqui é o Mundo Segundo a Monsanto, tá? Tá legendado, ó, bonitinho no YouTube. Depois eu compartilho com vocês, tá? Então, aqui o documentário traça a história da principal fabricante de organismos geneticamente modificados, tá? E se proliferou e os alertas em relação à utilização desses agrotóxicos, tá? Então, esse é o primeiro. E o segundo, gente, que eu queria mostrar para vocês é esse livro aqui, Primavera Silenciosa, que eu não sei porque ainda não abriu, que é o livro que eu estava falando, tá? E ela fala como a utilização de agrotóxicos, tá? Além de outras coisas, tem causado toda essa questão de desequilíbrio ambiental que a gente está vendo, tá? Eu queria passar um vídeo para vocês, mas o meu computador está travando. Que é um vídeo do pessoal aplicando glifosato que a Fada falou. Então, que saquinho, que merda. Gente, vai perguntando aí. Rachel Carson, é esse mesmo. Os agrotóxicos podem provocar problemas na saúde independente da idade? Sim, independente da idade. Eu fiz uma pesquisa no passado sobre a Monsanto. A Monsanto é dona da Bayer também. Ela comprou a Bayer, tá, gente? E depois que ela comprou a Bayer, agora ela deixa a gente doente e ao mesmo tempo ela cura, tá? E existem, para os que gostam de teoria das conspirações, do jeito que eu gosto, que a Bayer já tem sim a cura do câncer, de vários cânceres, tá? E ela só não publica porque não é interessante, porque ela ganha muito dinheiro com remédio para o câncer. Vai, Fada. Eu amo essa teoria. Eu também acredito nela. E aí eu compartilhei ela na faculdade, meus professores ficaram bravos, porque segundo eles, quem tiver a cura do câncer vai ser, tipo, o Nobel, vai ser famosão. Então é impossível que isso aconteça, mas nada tira da minha cabeça que ela tem, sim. Que é muito mais dinheiro você vender o remédio do que você vender a cura. Então, gente, vamos pensar aqui. Tá, ele vai ganhar o Nobel. O quanto que ele não ganha dessas empresas ficando quieto? E ele falou assim, porque o pesquisador que descobrir isso vai ser marcado e, tipo, vai fazer história. Mas, gente, é dinheiro, né? Os caras querem ficar na história ou ganhar dinheiro? Então, é exatamente isso, tá? Tem uma pesquisa que foi um mestrado de uma colega minha que ela fazia junto comigo. E eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás teve uma pesquisa sobre a pílula do câncer na USP de São Carlos, do pessoal de química até, tá? E simplesmente o professor que liderava a pesquisa, hoje ele cuida de um xerox. Tá? Então, como que um doutor, professor da USP, tá, que liderava uma pesquisa sobre o câncer, hoje, em 2020, ele cuida de um xerox. Tá? Então, todos os pesquisadores praticamente sumiram, ele não dá entrevistas, e a pesquisa dela é exatamente isso, sobre como que foi utilizada a comunicação em torno disso tudo. Ai, Marina, é muito teoria da conspiração. Eu acredito em teoria da conspiração. Eu Tá? também, Michael Jackson tá vivo. Ok? Então, agora vamos abrir para as perguntas? Vai, gente, pergunta aí para mim. Faz uma aula disso. Eu vou fazer uma aula de teoria da conspiração, fica tranquilo. Pergunta para mim e para a Fada. Vai, gente, pode falar. Mas senão a gente vai chorar. Vai, gente. Tô pensando. Ô Mari, você tinha feito uma pergunta lá no começo pra mim, eu falei que eu ia comentar depois. Peraí, eu não lembro. Eu salvei ela aqui, deixa eu ver se eu acho. O que será que é? Peraí, eu tinha salvado aqui. Eu acho que eu já respondi. Isso, você tinha falado. Os transgênicos e controle biológico seriam a solução. Então, foi aquilo que eu falei, tá? Eu acho que os transgênicos, eles são relacionados com a biotecnologia. Eu acho que se a gente investir nesse tipo de pesquisa, mas toda hora que eu falar em pesquisa aqui, gente, tem que ser em pesquisa, assim, honesta, tá? Vocês vão ver no documentário que a Má passou que é diferente o tipo de pesquisa que o governo tá lá me patrocinando e eu vou manipular o resultado com a pesquisa certa, que é essa que eu tô dizendo aqui, tá? Então, eu acho que a pesquisa que a gente tem muita tecnologia para fazer, assim, um transgênico, talvez, que dê certo, um agrotóxico seja menos poluente. Então, eu acho que os transgênicos poderiam ser a solução. E esse controle biológico, o que seria exatamente? Eu acho que o que a Má falou de fazer rotação de cultura seria bom também, que daí seria um controle natural, né, das pragas. E acho que isso, só.
Ai, gente, eu acredito que acho que se a gente pesquisar e se tiver interesse em pesquisa, a gente consegue encontrar muita coisa. Tá? Eu acredito que hoje, até alguém perguntou aqui do lobby, tá? Lembrando que o lobby é o apoio financeiro, tá? O lobby é proibido no Brasil, mas ele é super valorizado nos Estados Unidos, principalmente, que é o apoio financeiro a causas políticas, tá? A gente sabe que o lobby é muito forte e a gente tem que ter noção que as pessoas, às vezes, elas escolhem esconder coisas por causa de dinheiro, tá? A gente não tá no conto da Bela Adormecida nem da Bela e a Fera, onde todo mundo pensa no bem da sociedade, tá? A gente tem pesquisa, sim, existem muitas pesquisas, só que muitas pesquisas não são nem divulgadas porque elas são enterradas, ok? Então, existe um lobby desses grandes empresários, tá? Para a continuação desses agrotóxicos, por quê? A gente está esquecendo que esses agrotóxicos, eles são produzidos por grandes empresas. E essas empresas têm, sim, um grande poder sobre a política dos países, tá? Eu acho que eu respondi a pergunta do Gabriel. Que mais? Gente, também, se você for contra essas grandes empresas, você pode ser descredibilizado. Tem no documentário, mais uma vez, é que eu fiquei muito chocada, vou falar muito disso. Vocês vão ver que tem sim cientistas que estavam do lado certo. Ó, esse agrotóxico aqui não pode vender, essa transformação aqui tá fazendo mal, dá câncer. E o que acontecia? No dia seguinte, na semana seguinte, o cara era demitido, o cara tava sem emprego, ele era zoado pela comunidade acadêmica por causa disso. Então, assim, é uma briga grande que se você for se envolver e dar a cara a tapa, tem que estar bem preso, assim, na sua verdade, no que você está defendendo, porque é muito fácil de você, assim, se perder por dinheiro e também porque o cara acaba fundando a carreira dele na área científica, que dá para observar que acontece muito lá no documentário, eles falam bastante no final. Agora, vocês imaginam, gente, vocês dedicarem, a gente não está falando de 2 anos de pesquisa. A gente está falando de mais de 10, de 20, de 30 anos pesquisando uma mesma coisa. E por causa de uma grande empresa e do poder financeiro que essa grande empresa, do poder político que essa grande empresa tem, você é totalmente desqualificado. Então, tudo que você fez antes é totalmente lixo, não vale mais de nada. Então, é um negócio muito sério quando a gente fala do lobby das grandes empresas, principalmente quando envolve grandes economias e quando envolve grandes empresários. Alguém perguntou aqui se a questão do capitalismo atrasa. Eu acho que ele não atrasa, tá? Até porque todo mundo é livre para pesquisar o que quiser. Porém, ele prioriza algumas coisas em detrimento de outras, ok? Então, hoje, eu tenho certeza que tem muito mais pesquisa tentando criar uma Coca-Cola que não engorde tanto do que uma pesquisa que vai tentar ver os malefícios da Coca-Cola para o rim, tá? Por quê? Porque as pesquisas que estão pensando em formas de novas Coca-Colas estão com os melhores pesquisadores, porque eles pagam muito bem, ok? Isso é fato. Eles estão investindo. Então, gente, infelizmente, dinheiro, ele conta muito nesse mundo capitalista. E não tem como esses pesquisadores jogarem a merda no ventilador. E o que a Marina falou assim, a agricultura, o agrotóxico tem uma indústria que dá muito dinheiro para o capitalismo, roda bastante coisa por causa disso. Tá, mas faz mal, então eu vou continuar, vou dar prioridade para aquela pesquisa que está acabando com o que me dá dinheiro? Não, eu vou tentar abafar ela o máximo possível para não me quebrar também, querendo ou não. Aí a Bia perguntou que não tem como ir para a mídia. Gente, a gente tem que entender que muitos desses empresários são empresários da mídia. São donos da mídia. E, gente, a população, querendo ou não, acredita no que ela quer, né? Tem gente que acredita que a Terra é plana, mesmo assim, com várias e várias pesquisas e coisas. Então, assim, a situação científica, assim, gente, é drástica. Sempre foi e parece que não tem previsão de melhora aí, pelo que a gente consegue ver hoje em dia. Entendeu, gente? Então não é só, vou colocar alguma coisa na Globo. Se a Globo não quiser colocar a tua pesquisa, ela não vai colocar a tua pesquisa. Você pode fazer o estardalhaço que você quiser. Ai, gente, isso é um negócio que eu ia falar do Agrotop, Agritech, musiquinha e tal. Muitos lugares, o que é interessante para eles é divulgar as coisas boas. Não tem uma reportagem a Globo passa no horário nobre lá, que é o Agritech e o Agropop, mas não fala nenhuma consequência dele, nem da mínima, quem dirá dos cânceres que causa e tudo mais.
E boatos que tem muito agricultor ricão, né, por trás da Globo, né? Por isso que a Globo faz toda essa propaganda política boa aí do agro. Gente, vamos pensar de uma maneira muito fria, tá? Vocês imaginam se a Globo ou as grandes emissoras, elas perdem o patrocínio, tá? Desses grandes empresários. Como que elas sobrevivem? Hoje, as emissoras, toda uma economia de comunicação, ela vive em torno de um patrocínio, tá? Então, não é simplesmente chegar lá na Globo e falar, eu tenho uma pesquisa muito boa e tá aqui a minha pesquisa, eu quero que você aborde ela no Jornal Nacional. Se essa pesquisa que você fez for contra um dos patrocinadores dela, ela não vai. Ok, gente? Porque o financeiro, ele conta, sim. E eu tô vendo aqui que algumas pessoas não sabem o que é lobby. O lobby é um pagamento, ok? É como se fosse um tributo que empresas fazem para que certas coisas sejam aprovadas ou não. Então, quem assistiu House of Cards viu muito isso. Então, existe, por exemplo, vou usar o exemplo do House of Cards, tá? A gente tem o senador, que é o personagem principal, e a gente tem a mulher dele, que tem uma ONG que trata água na África, tá? Tem uma empresa que quer apoiar a ONG da mulher do senador para que ele aprove a liberação de uma coisa para a empresa. Isso é lobby, tá? Então eu vou fazendo todo um jogo político, todo um esquema político envolvendo manipulação, envolvendo dinheiro, envolvendo influência, para que sejam aprovados ou conquistados coisas que favoreçam a mim ou a organização, a empresa. É isso. Ficou? Lucas, um transgênico por exemplo, eu dei o exemplo lá que na soja a gente usa o glifosato, certo? Só que a soja, ela natural, a plantinha, o grãozinho sem nenhuma modificação, ele não iria aguentar o glifosato. Então, transgênico é quando ele é modificado geneticamente. Então, eu mudo alguma característica dele para que ele suporte aquilo que eu quero. Por exemplo, para que ele dure mais tempo, para que ele aguente o glifosato. Então, o transgênico é o que a gente está falando, soja, café, seja o que for modificado geneticamente. Beleza? A Bia pediu para eu explicar um outro lobby. Vamos usar a Chamarina como exemplo, então, tá? Eu sou uma grande senadora, ok? E a Fada é uma grande empresária do setor químico. E a Fada precisa, amiga, ser milionária agora, precisa que seja aprovado no Senado a publicidade infantil, porque o produto que ela produz na indústria dela é para criança e não pode ter publicidade para criança. Então, ela precisa que um grupo de políticos crie uma lei liberando a publicidade infantil. Então, a Fada chega e dá dinheiro para mim. Isso é lobby. Amiga, eu não sabia, chocada. Isso é lobby. Nos Estados Unidos existem leis. Hã? Lá nos Estados Unidos acontece super. Acontece super e aqui no Brasil mais ainda, só que aqui no Brasil é escondido. Ah, tá. E geralmente quem lidera o lobby é relações públicas, é alguém representando a organização, tá? Porque geralmente são organizações, são grandes empresas. Não é um suborno, gente, não é um suborno porque ele é legalizado. Ok? Suborno é por baixo dos panos. Ele tem toda uma legislação. Ok? E ele não é legalizado no Brasil, então aqui no Brasil é suborno. Propina não tem nada a ver, né? Tem a ver. Ah, tá. Propina funciona com suborno, tá? Então, por exemplo, não é às vezes só dinheiro. Lá nos Estados Unidos acontece muito isso. Então, por exemplo, a Fada é dona da universidade X. E o meu filho, eu sou senadora, tá? Quer entrar na universidade lá e a universidade lá é paga, só que eu não quero pagar. Então, ela meio que dá a vaga para o meu filho. Em troca, eu favoreço a empresa dela em alguma licitação, em alguma coisa. Isso é lobby. É um jogo. A gente fala que o lobby é um jogo de interesses. Não necessariamente envolvendo dinheiro, envolvendo muito mais influência política do que qualquer outra coisa. Tá? Mas vamos voltar para o agrotóxico. Vamos voltar para a redação, pelo amor de Deus. Tá? Qual será o método mais adequado? Então, gente, é uma pergunta muito difícil essa.
tá? O que eu preciso que a gente repense é o controle dos agrotóxicos por parte do governo, a liberdade que o governo está dando para o uso de mais agrotóxicos, tá? Se a questão do preço popular. Por que é popular? Porque tem uma larga produção. Será que se a agricultura familiar não tiver uma larga produção, também não vai baratear a questão dos orgânicos? Tá? Se as pessoas procurarem mais, tiver mais produção, não vai baratear? Se a gente mudar o nosso hábito, tá? A gente não está pregando aqui o fim do agrotóxico, tá? Isso, a gente precisa deixar isso muito claro. A gente está pregando, não está pregando nada, né? A gente está falando para a gente repensar, tá? A fala tá, pregadora. Não, amiga, pelo amor de Deus. A gente repensar os nossos consumos, o nível de utilização desses agrotóxicos. E a Duda perguntou se tem países que proíbem. Tem países que proíbem vários agrotóxicos, inclusive aquele que a Fada falou, o glifosato. O glifosato, ele é proibido em vários lugares. E a gente aqui, bonitão, é o que mais usa. Exatamente. Então, por quê? Eu preciso que vocês comecem a fazer essas conexões. A permacultura seria inviável? A permacultura é de rotação de cultura, Má? Porque se for de rotação de cultura, é totalmente viável. Já tem experimentos que mostram que rotação de cultura é interessante. Mas os outros países não têm poder de interferir nessa grande quantidade de agrotóxicos? Não, gente. Ó, gente, a gente está vendo aqui na quarentena que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, está pedindo isolamento. Se o governante não quer, não vai ter. E, gente, lembrando que eu falei lá na aula também, eu aplico aqui no Brasil, ficar aqui só aqui no Brasil? Não, o agrotóxico voa, vai para outros lugares, então é um problema assim que seria mundial, querendo ou não. Que eu aplico o glifosato aqui, vai ficar só aqui? Não, ele pode ir para outros países também, então pode estar contaminando as coisas lá, certo? Entendeu, gente? É uma questão muito maior do que apenas o consumo. É que o consumo a gente observa, a gente que está consumindo, a gente que vai ter essas consequências, mas é uma coisa muito maior. A Má falou que não tem a ver, que tem questão de agrofloresta. Então, existe toda essa questão da agrofloresta, tem a questão do respeito aos biomas naturais, mas a gente sabe que essa é uma discussão que atinge pouquíssimas pessoas, porque entre meio ambiente, preservação de meio ambiente, preservação da economia, a gente tem a preservação da economia. Entre preservação da saúde e preservação da economia ganha de novo, tá? Então, pode ser uma alternativa? Acredito que sim. Um engenheiro agrônomo, uma agrônoma falaria melhor. Eu acredito que sim. Porque se dá certo em outros países, poderia dar certo aqui no Brasil também, tá? Lá, Fala, uma pergunta para você. Quanto tempo demora para contaminar os outros países? Bia, a pesquisa que eu vi falando disso não fala exatamente quanto tempo que demora, mas ele fala que depois de um tempo eles fizeram uma pesquisa num país que não utilizava aquilo e aquilo estava lá. E da onde será que veio? De algum lugar veio. No documentário da Massa, vocês também vão ver que acontece isso com os transgênicos. Gente, esse documentário é show de bola, vocês têm que ver. Dá gatilho, mas é show de bola. A gente fica meio mal, mas vale a pena. Algumas coisas a gente tem que ver. Ok? Então, o que eu preciso na redação... Fala, amiga, desculpa. Pode falar. Alguém falou aí, cadê? Qual seria o método mais adequado para substituir? Eu acho, gente, que não tem como fazer uma substituição 100%. O pessoal que defende o uso do agrotóxico também pontua bastante que na exportação, querendo ou não, para o produto durar todo o tempo de exportação, naturalmente, assim, só o orgânico não ia ter como exportar. Então, é uma coisa que você não consegue fugir. Então, a pergunta que fizeram aí, que como conseguiria substituir, eu acho que a gente não consegue ter uma resposta disso agora. E também não dá para substituir totalmente. O melhor para a gente fazer, eu acredito, seria optar pelos menos poluentes. Tipo, o glifosato, gente, é muito poluente, porque a gente está usando ele, entendeu? E investir em tecnologia, que eu já falei aqui bastante. Então, gente, é isso que a gente queria trazer essa aula exatamente para ter esse nível de discussão, que infelizmente a gente não está conseguindo, porque a gente está em aula EAD, tá? No modelo à distância. Mas o que a gente precisa que vocês pensem em soluções, tá? Nós temos uma problemática, que é o uso excessivo de agrotóxicos dentro do território brasileiro, e como que isso pode ser resolvido, tá? Vocês têm governo, vocês têm organizações, vocês têm sociedade, vocês têm vários públicos
que podem mudar pelo menos um pouco sobre isso, tá? Vocês têm material de sobra para fazer uma argumentação bonitinha, tá? Material que não falta, tem a parte química, tem a parte biológica, tem a parte social, tem a parte cultural, tá? Então, eu espero, do fundo do meu coração, a Fada vai me ajudar a corrigir, tô brincando. Ai, não, amiga, manda. Eu quero ver se eles vão usar argumentos químicos, hein? Eu quero só ver. Vou liberar o acesso para você no formulário. Que vocês construam redações com muito mais base. A gente sabe que a interdisciplinaridade é algo que vem sendo cobrado muito nos vestibulares. E é exatamente isso, por isso que a gente está tentando fazer esses modelos de aula enquanto a gente está à distância, tá? Depois vocês comentam no grupo se vocês gostaram, tá? O que tem que melhorar para a gente ir melhorando. A gente vai liberar os slides, tá? Todos os slides estão liberados. Eu vou colocar todos os documentários que eu falei e não passou, tá? E é exatamente isso, para vocês entenderem que, às vezes, o que eu falo em história não está só restrito à história. Vocês viram que hoje quem deu aula de história foi a Fada, não foi eu? Ah, é verdade. Tá? As coisas estão conectadas, tá? A gente precisa entender que isso tudo está conectado. A gente falou hoje de química, a gente falou de biologia, a gente falou de física, a gente falou de cultura, a gente falou de sociologia, a gente falou de história. E é exatamente esse o olhar que a gente quer levar para vocês, tá? Faremos, amores, já que vocês gostaram. Ah, é isso aí, gente. E tinha alguma pergunta aqui. Ana Beatriz, tem algum agrotóxico que gera problemas de infertilidade em animais ou humanos? Tem, gente, tem uns. Eu não lembro qual exatamente, mas deve ter mais de um. Mas tem um que eu vi que ele afeta, assim, os hormônios que estão ligados à sexualidade, mas se pode chegar a gerar uma extinção de espécie, aí eu já não sei. Eu acredito que não, que tenha outros fatores que vai influenciar para isso. Mas só o agrotóxico, eu acho que não. Marina? O que você acha? Gente, eu também não conheço. Eu sei que tem agrotóxicos que alteram o metabolismo feminino, a questão do fenômeno dos hormônios femininos, tá? Tanto que existem pesquisas que até a questão de tomar pílula, tá? Tomar excesso de remédio, tá? Existem vários fatores que vão alterar. Gente, a gente tem que entender o seguinte: o nosso corpo, ele é um sistema, tá? Então, tudo que a gente ingere, tudo que a gente se relaciona, tudo que a gente coloca dentro da gente vai interferir de uma maneira ou outra, ok? E a gente já tem pesquisas, tá, que mostram que quanto mais natural é a nossa alimentação, quanto mais próxima da natureza está a nossa relação, melhor, tá, vai ser a relação do nosso sistema do corpo, tá? Então, vocês sabem, e eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, quando vocês se empanturraram de besteira, tá? Que a gente fica mole, que o nosso rendimento não é o mesmo, que dá dor de cabeça, tá? Porque tudo isso faz parte de um sistema, gente, obviamente, tá? Não é uma coisa só estética, não é uma coisa só de, consumo coisas saudáveis e, viva orgânicos. Não, gente, é uma coisa muito maior, é um movimento muito maior. Gente, se faz modificação genética nos animais, nos insetos, que foi o que eu comentei com vocês, no ser humano dá pra gente fazer um paralelo aí que também, como causa o câncer, pode causar outras coisas que também são graves. Ok? Vamos finalizar essa aula? Já deu 2 horas de aula, senhor! Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Aí veio um monte de gente, a gente tá muito feliz que vocês vieram. A gente quer, né, amiga, fazer mais. Vamos pensar em temas. Sim, foi muito bom. A gente agradece, tá? Sexta-feira, 10 horas da noite. Estão todos ligados agora para assistir uma live, para entrar no Twitter, ou para assistir os documentários que eu vou passar, que eu vou mandar agora para vocês, tá? A gente está muito feliz, a gente só tem a agradecer. E o que eu quero falar para vocês é que, mesmo longe, a gente está perto. Talvez a gente não consiga demonstrar em vídeo, não consiga demonstrar através dos posts, mas a gente está realmente muito preocupado com vocês. E a gente está lutando com todas as nossas forças e com todas as nossas tecnologias possíveis para a gente favorecer ao máximo vocês no vestibular no final do ano. Tá? Então, que bom que vocês gostaram. A gente fica muito feliz que vocês ficaram essas 2 horas com a gente. E todo esforço será recompensado, eu prometo.
E, gente, complementando o que a Má falou, realmente a gente se preocupa muito com vocês, a gente conversa muito sobre isso. Como será que eles estão? Eles não estão assistindo, eles estão assistindo. E do que vocês precisarem, a gente está aqui. A gente está dando nossos pulos, né? Gravando vídeo, manda áudio, faz live. Mas a gente está junto nesse barco, tá? A gente está morrendo de saudade de vocês também. Eu queria muito estar dando aula presencial. Meu Deus do céu, que saudades. Mas a gente vai dando um jeito para passar por isso juntos. E aí a gente torcer para logo estarmos juntos de novo. Com certeza. E a questão da aula do Marcos, vamos fazer online, é mais legal. Tá? Me E até chama, teatro, vamos ver, vamos torcer, todo mundo cruza o dedo, fica em casa, pra gente já ter voltado da quarentena. Eu tô postergando o máximo a aula do Marcos, tá? Que pra gente conseguir dar essa aula com todo mundo na sala, mas vamos ver. Não falo depoimento. Gente, me segue lá no Twitter, que lá no Twitter eu tô comentando. Peraí. Vou parar de gravar. Um beijo. Beijo.